Agora gostaríamos de chamar a professora doutora Ana Cláudia Fassa, também um mito na nossa medicina e na parte de saúde pública, e ela vai falar sobre trabalho infantil na infância. Boa noite, pessoal. Em nome da Ana e da Ellen, agradeço o convite da Sinapse para estar aqui palestrando, e a presença de todos vocês aqui. É uma satisfação, né, ver tanta gente interessada na área de saúde pública. É realmente muito importante para nós do Departamento de Medicina Social, né, e aqui do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia. Então, é uma iniciativa que a gente tem que realmente apoiar e dar muita força para que ela se repita, se consolide como uma iniciativa dos nossos estudantes, que a gente vai estar sempre apoiando. Vou falar para vocês então sobre trabalho infantil, né? Esse assunto me acompanha desde o meu doutorado, onde a gente fez um estudo sobre trabalho infantil aqui em Pelotas. E essa minha apresentação, não vou falar especificamente do estudo, vou falar um pouco do panorama geral do trabalho infantil, né? Estou encarreirando aqui a fala do Joseph, né? Que falou sobre violência. Trabalho infantil não deixa de ser violência. Aqui nós estamos todos encarreirados, vamos fazer ganchos uns com os outros, acho que vai ser bem legal. Mas, então eu vou falar um pouco do panorama brasileiro, não vou entrar muito no panorama internacional, vou falar um pouco do panorama brasileiro, um assunto sobre o qual o Brasil teve imensos avanços, mas que eu acredito que a gente está numa encruzilhada. Então, essa questão da saúde pública baseada em evidência, a gente tem que olhar para os nossos números e realmente interpretar aquilo que está acontecendo para poder ter intervenções que sejam realmente eficazes para prevenir os problemas. Então, qual é a situação aqui do trabalho infantil no Brasil? Vocês vejam que lá em 96, a gente tinha 9 milhões de crianças entre 10 e 17 anos trabalhando, né? Essa foi a época que o Brasil assinou várias convenções referentes ao trabalho infantil, né, a questão da idade mínima e também a questão do trabalho infantil perigoso. Construiu pouco depois a sua primeira lista de trabalho infantil perigoso, que são trabalhos que são proibidos então para menores de 18 anos. Já em 2001, a gente tinha uma importante redução de crianças trabalhadoras, mas ainda assim 5 milhões de crianças entre 10 e 17 anos trabalhando, e aí depois reduções mais lentas, né? Porque quando a gente aborda um problema que é muito grande, vocês sabem que é mais fácil de ter um bom resultado, né? Depois começa a ficar mais complicado, e aí a gente foi caindo até 2013 e 2014 os dados da PNAD mostram a gente não sabe, né? Pode ser uma flutuação, pode ser uma estagnação, mas enfim, nós estamos ali, esbarramos na barreira dos 3 milhões de crianças trabalhando. Então, depois de um enorme avanço com políticas muito bem sucedidas de erradicação do trabalho infantil, desde os primeiros programas, teve o programa do PET, né, com inserção de crianças na escola, né, ampliação da inserção das crianças na escola e também a oportunidade de um segundo turno fora da escola acompanhado. Então teve várias iniciativas, mas a principal delas foi a ampliação da educação. Então, como é que que a gente observa, né, em relação a 2013, na distribuição etária? A gente tem 61 mil crianças de 5 a 9 anos, 400 mil de 10 a 13 e aqui 2 milhões. Mas o que eu quero apontar aqui, né,
é que o grande aumento no trabalho infantil de 2013 para 2014 está nessas faixas etárias aqui mesmo, tá? Principalmente nos bem pequenininhos. Aqui a gente tem o percentual de crianças ocupadas, né? Então vocês vejam que essas áreas aqui mais escuras, então acima de 15%. Né? Claro, a gente tem um grande contingente de adolescentes, né, trabalhando aqui no Sudeste, enquanto que nos estados do Norte aí é mais concentrado ainda o trabalho de crianças menores. Se a gente olhar para o Rio Grande do Sul, como é que estamos aqui em Pelotas? Então, aqui estamos no contexto do Estado em melhor situação do que o norte do Estado, mas sempre lembrando que aqui nós temos muitos... Está falhando o microfone. Temos muitos adolescentes trabalhando de forma legal, né? Não é trabalho ilegal necessariamente, que estamos incluindo aqui os adolescentes a partir dos 16 anos, todos os trabalhos que não estão incluídos na lista de trabalho infantil perigoso, então eles são permitidos para os adolescentes. Aqui eu trago então os dados da PNAD de 2001, tá? E aqui a PNAD de 2001 ela tem um detalhamento maior, então a gente pode observar aqui como é que essas crianças e adolescentes se inserem nos diferentes setores produtivos. E vocês podem ver que a inserção na agricultura é muito grande, né? E especialmente dos meninos, né? Os meninos se inserem mais e se inserem no Brasil. A inserção das crianças na agricultura é a principal inserção, seguida dos serviços e depois, em terceiro lugar, do comércio. Né? Então, no caso das meninas, a gente tem muito serviço doméstico, né, envolvido, e no caso dos meninos, outros tipos de serviço em geral. Aqui também da PNAD de 2006, mostra a inserção na agricultura, né? Se pega as crianças de 5 a 13 anos, a maior parte delas aqui está na agricultura. Então, no Brasil, a gente teve um grande progresso, né, no combate ao trabalho urbano, trabalho para o patrão, e agora nós, no meu entendimento, nós estamos estagnados com as crianças que estão na agricultura. Aqui a distribuição por região, então é o percentual de crianças trabalhando na agricultura por região. Pode-se observar aqui que o Nordeste e o Sul é onde as crianças estão mais, né, tanto os pequenos, e aqui os adolescentes no Nordeste e no Norte. Aí eu trago um dado aqui de Pelotas, né? Esse dado sim é do nosso estudo, que mostra, então, que aqui só trabalho urbano, né? E o que a gente observa? Que o mais frequente aqui é o trabalho nos serviços, né? Mas enquanto que as meninas trabalham principalmente no serviço doméstico, os meninos são mais serviço não doméstico. E aí seguido de comércio e depois de setor da construção para os meninos, também é um setor importante, especialmente que estamos considerando aqui 5 a 17 anos. E aí que eu acho que esse é um dado importante para a gente pensar na questão da abordagem, que é para quem que eles trabalham, né? Porque esses dados aqui também são daqui do nosso estudo, e enquanto que nos serviços domésticos e não domésticos eles trabalham principalmente para patrão, no comércio, construção, indústria e biscates eles trabalham principalmente com os pais.
E a gente tem toda a política foi muito focada, né, em melhoria da legislação, né, e inserção das crianças na escola, pensando que com isso vai ser impedido que um menor seja contratado para trabalhar num trabalho que não é permitido para ele. Então aqui nós temos aqui a nossa foto do café aquário, né, com os papeleiros aí nos biscates, que ainda é bastante comum, são os bolsões aí de trabalho infantil que a gente tem. Então, falar um pouco sobre os principais riscos, né, dos diferentes atividades econômicas. Então, o trabalho infantil é muito prevalente na agricultura familiar e aí a gente tem uma inserção super precoce no trabalho, longas jornadas, a gente sabe que período de safra, aí o pessoal trabalha de sol a sol, como diz, né, 12 horas, e em situação que envolve trabalho para terceiros, tem toda a questão do transporte inseguro, em algumas regiões do país isso ainda acontece, com falta de saneamento e muita dificuldade de acesso à escola. Toda essa política de inserção das crianças na escola, né, por mais que em algumas situações ela não conseguiu promover a total erradicação do trabalho infantil, ela compete com o tempo da criança, né, com o trabalho. Então, acaba que mesmo aqueles que não pararam totalmente de trabalhar, como eles têm que estar na escola, seja para receber o Bolsa Família, eles acabam não ficando, pelo menos, tempo completo envolvido com o trabalho. E na agricultura, essa dificuldade de acesso à escola ela é um complicador, porque, claro, né, por mais que não seja o que a gente está almejando, né, que as crianças parem completamente de trabalhar, estejam trabalhando em tempo parcial, isso reduz a metade os riscos, porque é metade de tempo de exposição. Então, é uma estratégia muito importante. Na agricultura, tem toda a questão da exposição química, né, pesticidas, a gente está aí com um estudo grande na fumicultura, a questão da exposição à nicotina, né, pode causar intoxicação, inclusive, especialmente nos mais jovens, né, a exposição a poeiras em aviários, na própria poeira de folhas de materiais orgânicos, o trabalho pesado, com esforço físico, composição viciosa, exposição a temperaturas extremas, né, na agricultura, essa coisa do sol a sol, né, debaixo do sol, muito calor. A questão do ruído, a lida com maquinários, o risco de acidentes, né? E a questão dos agrotóxicos é um problema que não para de nos complicar, né? Então, nós acabamos de ter a Monsanto acabou de ser comprada, né, formando um grande conglomerado, então toda a agricultura, seja os químicos, seja as sementes, estão na mão de um grande monopólio. Isso realmente é um grande complicador para a agricultura. E no Brasil, o Brasil é o maior consumidor do mundo, cresceu nos últimos 10 anos o consumo, né, enquanto a média mundial cresceu 93%, a do Brasil cresceu 190%. Então, o faturamento da indústria de agrotóxicos no Brasil é de 4 bilhões. Toda a nossa agricultura é muito quimificada. E agora com o Zika, não só a nossa agricultura vai ser quimificada, nós estamos falando do Zika, né? Então, nós temos aí ameaças, eu diria, de pulverização aérea, né? Alguém vai ganhar muito dinheiro com isso. Mas os mosquitos vão continuar por aí e a Zika também. Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar para essa questão dos agrotóxicos, do ponto de vista da agricultura, né, para realmente pensar num novo modelo agrícola, porque não são só as crianças que estão expostas, e esse é um aspecto, né, do trabalho infantil. As crianças estão expostas às mesmas coisas que os adultos estão expostos. Depois eu vou falar um pouquinho de algumas vulnerabilidades que as crianças têm, mas a gente, quando melhora condições de trabalho, melhora para qualquer idade. Então, as exposições a agrotóxicos, elas se dão de diferentes maneiras. Não é só aplicar agrotóxico que faz as pessoas se exporem a agrotóxico, né? Elas se expõem
preparando calda, ajudando as crianças, principalmente, ajudam com mangueira. Aí vai lá, um todo paramentado lá, aplicando agrotóxico, e a criança atrás de chinelo e roupa normal desenrolando as mangueiras. Então, limpeza de equipamento, uma exposição típica de mulher, né, lavar a roupa contaminada com agrotóxico. Aí o cara foi lá, se protegeu, aplicou agrotóxico. Aí para lavar a roupa não se protege, a roupa está contaminada. Então são questões realmente que a agricultura, onde estão as nossas crianças trabalhadoras, a gente tem que olhar para toda essa complexidade. E os agrotóxicos, o que eles causam? Né? Toxicidade aguda e crônica, dermatites e anomalias respiratórias, carcinogenicidade, neurotoxicidade, desregulação endócrina, efeitos sobre o sistema imunológico, efeito na reprodução, efeitos no desenvolvimento. Então, uma série de impactos que os agrotóxicos têm na saúde e que às vezes é até difícil saber de qual agrotóxico é, porque nós estamos falando de uma salada química. Salada química de agrotóxico, mais nicotina, no caso do fumo, então é realmente complexo. E além disso, acidentes, intoxicação química, todas essas questões relacionadas com aqueles riscos que eu mencionei, né? Doenças induzidas pelo calor, como desidratação e insolação. Aí o pessoal diz, não, mas tem que usar equipamento de proteção. Equipamento de proteção é uma roupa plástica, embaixo de um calor de 36, 40 graus. O que vai acontecer? Vai desidratar o sujeito. Perda auditiva, problemas respiratórios, problemas musculoesqueléticos, problemas psíquicos, cada vez tem uma interrogação ali, mas eu já acho que já dá para tirar aquela interrogação dali. E no comércio? Né? Em que eles trabalham? Aqui em Pelotas eles eram ajudante de bar, lancheria, restaurante, vendedor. Então, realmente negócios geralmente da própria família. Mas muitas vezes envolve trabalho noturno, mudança de horário, né? Exposição a máquinas perigosas. Então, o cara trabalha numa lancheria e pensa, não tem, que risco tem na lancheria? Bom, ele começar a trabalhar o tempo todo em pé, ele trabalha às vezes com fogo, ele trabalha com óleo quente, né? Trabalha com fatiadores elétricos, então às vezes o risco está logo ali, é só a gente que não está enxergando. Risco de choque elétrico, de carregar coisas pesadas. No serviço não doméstico, quais eram os serviços não domésticos aqui em Pelotas? Eram recepcionistas, professores, office boy, boleiro, oficina mecânica. E aí os riscos são inerentes a cada tipo de trabalho. Por exemplo, a oficina mecânica é uma coisa que tem muita exposição química, exposição a solvente. Então, é realmente um conjunto de exposições que podem causar vários diferentes tipos de efeito na saúde e muitas vezes isso ligado ao trabalho informal. Os serviços domésticos, né, então é um trabalho fixo, tipicamente feminino, que envolve longas jornadas, falta de autonomia, é um lugar que as crianças, as adolescentes estão ali à mercê dos patrões, né? Então envolve abuso físico, mental, sexual, tem os riscos intrínsecos das tarefas realizadas, mas esse é um trabalho que fica escondido, né? Então, talvez nessa minha jornada, desde o meu doutorado, que me envolvi depois com consultoria para a OIT, para a OMS, né? Uma das vitórias que eu considero mais importantes foi a introdução do serviço doméstico como na lista de trabalho infantil perigoso, que realmente a gente conseguiu emplacar isso na lista e talvez um dos aspectos mais importantes. Então, o que a gente observou no estudo de Pelotas, né? Que as principais ocupações, né, são essas aí: limpador de pátio, jardineiro, babá, empregada doméstica, são os serviços, como eu mencionei. E os trabalhadores de 10 a 13 anos têm 60% mais risco de comportamento. A gente usou o CBCL para avaliar, né, especialmente do tipo externalização, né, que é a delinquência e comportamento agressivo. E os de 10 a 17 anos, 15% mais risco de dor musculoesquelética quando comparado a não trabalhadores. Então,
São alguns exemplos, né, dos malefícios do trabalho do serviço doméstico. Aqui os exemplos da construção, né? Então, geralmente são auxiliares de pedreiro. A construção é uma atividade de risco, considerada de risco em todo o mundo. Tem risco de acidente de trabalho, inclusive de acidente fatal, exposição a poeira, inclusive a asbesto, esforço físico, ruído, né? E na indústria, aqui em Pelotas, a principal é a indústria da alimentação, uma manufatura, né? Então, tem principalmente riscos de acidente, posição viciosa que estão envolvidos. E nos biscates, aí a violência que o Joseph falou, né? Porque aí as crianças estão na rua, na maior vulnerabilidade possível, né? Drogas, violência, acidente de trânsito. Aqui eu trouxe uma tabela que, depois do doutorado, a gente fez uma... Já estou terminando, só vou falar das políticas. Posso falar mais uns 3 minutinhos? 2. Então, a gente fez um estudo para avaliar os anos potenciais de vida perdidos ou vividos com incapacidade em cada ramo produtivo através dos dados que se tinha, principalmente sobre estudos sobre acidentes, tá? Mostrando, então, a mineração como um grande vilão, mas também aqui juntando as dele, né, também a agricultura como um grande vilão, que é onde as nossas crianças estão. E aqui eu vou mencionar rapidamente, as crianças, então, elas estão expostas às mesmas coisas que os adultos, mas elas têm maiores vulnerabilidades. Elas estão mais vulneráveis a ruído, porque eles são mais suscetíveis à perda auditiva induzida por ruído, ao calor, porque elas têm menor tolerância ao calor, maior risco de estresse relacionado com o calor no trabalho, risco de acidente, porque elas têm maior risco de acidente que os adultos, e tem outras questões que são preocupações teóricas, porque a adolescência é o segundo mais rápido período de crescimento da vida de um indivíduo. Então, machucar ligamento ou epífise óssea, né, pode prejudicar o rápido crescimento. A exposição precoce ao trabalho pesado e lombalgias repetitivas também poderiam ter consequências negativas a longo prazo. E essas exposições químicas que eu tanto bati, que é um aspecto importante da agricultura, onde estão as nossas crianças, elas poderiam causar alteração do equilíbrio hormonal e dos mecanismos hormonais de retroalimentação. Tá? E também elas são mais vulneráveis a potenciais carcinogênicos e doenças com longo período de latência, né? Porque elas estão num período de rápida multiplicação celular. Então, são aspectos que a gente tem que atentar, porque as crianças têm que estar mais protegidas, né, a trabalhos que têm esses tipos de exposição. As máquinas, ferramentas, móveis e equipamentos também não são desenhados para elas, né? E existe a possibilidade que o corpo altere resposta a exposições tóxicas devido à exposição precoce a substâncias químicas. Eu não vou falar disso aqui, eu só queria mencionar o que os pais pensam disso, né? Eles reconhecem que as crianças, porque pensa, as crianças estão trabalhando com os pais, né? Na agricultura, principalmente a agricultura familiar, o que os pais pensam disso? Eles sabem que tem risco, mas o que eles fazem? O mesmo que eles fazem com eles, porque eles estão expostos aos mesmos riscos. Eles naturalizam o risco, né? Então, o conhecimento não implica em ação focada na saúde e na segurança. Aí tem um estudo que mostra que pais que acreditavam na importância da prontidão física para designar tarefas, as crianças tinham 20% menos acidentes. E que os pais que acreditavam na importância de prontidão cognitiva, as meninas tinham 70% menos acidentes. Então, é muito importante, né, a gente ganhar os pais. A gente teve várias políticas, algumas eu já mencionei, né, políticas de transferência de renda, né, a questão da educação, mas o que eu quero deixar para vocês aqui, eu não vou mencionar então tanto aqui as intervenções que houveram, já mencionei algumas ao longo da minha apresentação, mas sim, se as crianças estão na agricultura, principalmente, e mesmo fora da agricultura, trabalhando para os pais, e se a gente ficar batendo em resolver a questão a partir de implementação de ações legais, nós não vamos avançar nesse problema.
Nós temos que ter estratégias para tornar os pais nossos aliados. Não é a mesma coisa tu dizer para um patrão que ele não pode contratar uma criança para trabalhar e tu dizer para um pai que o filho dele não pode estar trabalhando com ele no mesmo trabalho. Então, do ponto de vista assim, do entendimento, nós estamos na encruzilhada por causa disso, porque nós conseguimos avançar muito naquilo que era criança trabalhando para patrão, e a nossa encruzilhada agora é como é que nós vamos convencer os pais de que essas crianças vão estar melhor na escola e que no tempo que elas não estão na escola, elas devem estar fazendo outras atividades que não o trabalho. E também, como é que nós vamos ter trabalhos que sejam adequados para adolescentes? Porque eu acho que uma questão importante é como é que vai se dar a preparação para esse mundo do trabalho. Pensa num fumicultor, que o filho vai ser fumicultor. Então, ele não pode trabalhar no fumo até os 18 anos, mas aí, no dia que ele está com 18 anos e um dia, ele está ali trabalhando no fumo. Então, essas são questões que a gente tem que discutir, porque no momento que a gente melhora condições de trabalho, para que torna o trabalho um espaço digno para adolescentes estarem inseridos, esse trabalho vai ser melhor também para os adultos, os adolescentes vão estar mais conscientes e mais exigentes em relação às condições de trabalho que são dignas e que são necessárias para que o trabalho valha a pena. Obrigado, pessoal.